quando aboliram a escravidão, que disseram que o país ia quebrar, implantaram as férias, o 13º, que as empresas iam quebrar. Mas o senhor não acha que é uma preocupação legítima também? Eu acho que é uma preocupação legítima, mas como todas as preocupações neste campo, geralmente é contra qualquer benefício ao trabalhador. Sempre foi, historicamente. Seja bem-vindo, senador Rogério Carvalho, muito obrigada pela presença. Senador, o senhor é relator da proposta de emenda à Constituição do senador Paulo Paim, de 2015, que propõe a redução gradual da jornada de trabalho até o limite de 36 horas semanais. O debate sobre o futuro de trabalho hoje, ele é dominado pela inteligência artificial, que promete automatizar tarefas e diminuir a necessidade de mão de obra em vários setores. Como que a redução da jornada de trabalho e a mudança na legislação se inserem nesse cenário? Bom, primeiro é preciso desmistificar que a redução da jornada de trabalho vai quebrar empresas e vai comprometer o desenvolvimento econômico. É uma necessidade para dar mais qualidade de vida, principalmente aos trabalhadores de mais baixa renda ou aqueles que têm uma remuneração menor, porque na prática são esses os trabalhadores que estão submetidos a uma jornada de trabalho de 44 horas. Nós temos servidor público, gerentes, supervisores, CEOs, ou seja, todo o andar de cima do mundo do trabalho trabalha no máximo 40 horas semanais. Por que que as pessoas que trabalham com mais esforço repetitivo, são trabalhos mais desgastantes fisicamente, são pessoas com menos renda, que moram mais distância, têm que se deslocar 6 vezes na semana para ir ao trabalho? Eu acho que essa é uma indagação que nós precisamos fazer sobre esse tema da redução da jornada de 6x1 para 5x2. Uma outra questão é que a redução da jornada de trabalho, onde foi implementada, acompanhou essa redução uma diminuição do desemprego e o aumento da renda e do PIB dos países que reduziram a jornada de trabalho. Aí tem uma outra questão que você traz, Renata, que é muito importante, que é a inteligência artificial e a automação. Como isso vai impactar no mundo do trabalho, diminuindo o número de postos de trabalho e, de certa maneira, desocupando milhares de trabalhadores naquelas funções que são conhecidas hoje. Portanto, essa redução da jornada de trabalho dialoga com várias questões. Primeiro, a qualidade de vida dos trabalhadores, a questão de aumentar a renda e a disponibilidade de vagas de trabalho e até mesmo com a extinção de vários postos de trabalho que a inteligência artificial fatalmente vai promover, né? Senador, o seu relatório, ele cita o movimento Vida Além do Trabalho, né? Um movimento que teve bastante repercussão nas redes sociais, né? Como é que isso influenciou o seu relatório? Bom, existe todo um debate sobre a perda de tempo de vida, né? As pessoas perdem muito tempo se deslocando para o trabalho, as pessoas não têm tempo para o lazer, não têm tempo para a família, não têm tempo para cuidar das coisas pessoais, né? Portanto, esse tempo de vida que você ganha, né, essa qualidade nesse tempo que você vai incorporar à sua vida para fazer coisas que lhe dão prazer e que melhora a sua convivência com a família, que você pode ir para o lazer, que você pode desenvolver alguma atividade artística, esportiva, algum hobby, isso é muito salutar para a saúde mental dos indivíduos, dos trabalhadores e de todo o seu entorno, né? Nós estamos falando do maior problema sanitário do momento, que depois da obesidade nós temos a saúde mental. Nós temos uma epidemia de distúrbios de diversas naturezas, distúrbios mentais de diversas naturezas, provocada
pelo excesso e a exposição ao estímulo da internet, pelo fato das pessoas estarem praticamente 24 horas vinculadas às suas atividades laborais, né? Tem uma série de fatores e a pressão, a demanda o tempo inteiro, que a gente não desliga nunca, né? Então, nós estamos também dialogando com essa outra dimensão. Espero que as pessoas, ao terem mais tempo, não gastem esse tempo precioso com uma imersão ainda mais violenta no mundo virtual. Senador, o seu relatório apresentou emendas importantes, né? A primeira define que a jornada será cumprida em até 5 dias por semana, né? Seria a garantia de pelo menos 2 dias de folga. O fim da jornada 6x1, é isso? É isso. Justamente para que a gente possa ter esse ganho de tempo dos trabalhadores. Porque seria possível reduzir a jornada sem reduzir os dias. Sem reduzir os dias de trabalho. Então a ideia é que eles tenham 2 dias livres, literalmente, com exceção daqueles trabalhadores que trabalham em regime de plantão. Mas ele tem tempo livre porque eles trabalham 12 por 36, então teria como organizar a vida, né, os trabalhadores que trabalham em regime de plantão. Mas é uma jornada menor mas é uma exceção e é uma jornada abaixo de 40 horas. Mas tem alguns setores que são dependentes da jornada 6x1 e que não trabalham em regime de plantão, né? Como é que ficariam esses setores, né? Como comércio, serviços, educação e saúde? Neste caso, é preciso incorporar novos trabalhadores. Tem essa finalidade, né? A finalidade de você criar novos postos de trabalho e aumentar a distribuição de renda entre uma parcela da população que precisa trabalhar e que precisa ter renda. É uma forma. Outra emenda do senhor propõe a irredutibilidade salarial, né? Havia o risco real de, sem essa trava na Constituição, Sim. a jornada de trabalho ser acompanhada pela redução de salários? Essa é quase uma regra que nós temos nos contratos CLT. Se a empresa reduz a jornada, isso era uma regra antiga, não havia redução da remuneração dos trabalhadores. Então, a gente está trazendo essa regra, que já é uma regra conhecida, que ao reduzir a jornada não faz sentido você reduzir a renda das pessoas, né? Ela vai buscar outro trabalho se houver redução da renda, porque ela precisa fazer caber o seu custo de vida num orçamento. Se você reduzir, ela vai buscar outro trabalho, ou seja, a finalidade ela não se materializa se não houver essa trava. Mas a PEC ela prevê uma implementação gradual, né, da redução da jornada. 4 anos? Porque se for de 44 para 36... Na verdade, são 8 anos. É um ano, uma hora a cada ano de trabalho. O senhor acha que é suficiente para garantir a adaptação das empresas? Eu acho que é um tempo muito longo, né? 8 anos dizem que é o tempo das mudanças institucionais se consolidarem. Então, é um número mágico ou tem algum momento? É quase uma referência de transformação institucional. As instituições, elas em 8 anos, elas podem ter um novo instituinte, ou seja, ter um novo modo de funcionamento, de organização. As organizações, elas têm mais ou menos esse tempo, que é o tempo que elas precisam para se transformar. Então, é um tempo, mas não foi por isso. Na verdade, é porque a gente quer que a jornada chegue a 36 para poder dar conta da mudança estrutural no mundo do trabalho. A mudança estrutural do mundo do trabalho passa pela incorporação de inteligência artificial e a consequente automação das formas e de organização do trabalho, e isso vai demandar menos mão de obra e, portanto, tem que ter algum benefício. A população precisa trabalhar menos, o povo precisa trabalhar menos, os trabalhadores trabalhar menos e transformar a inteligência artificial em algum benefício, ou seja, as pessoas trabalharem menos e ganharem o mesmo, né? Senador, agora
focando nos pequenos negócios, né? O custo do trabalho no Brasil ele já é considerado alto por conta dos encargos, especialmente para os pequenos e médios negócios, né? Não há um risco de que essa PEC aumente o custo da hora trabalhada e seja sentido como um golpe para milhares de pequenos e médios negócios que podem até vir a fechar as portas? Veja, a gente já tem algumas políticas que beneficiam as micro e pequenas empresas, que é o simples. Essas empresas já pagam menos tributos, né? Então, isso já é uma vantagem que essas empresas têm e um elemento que aumenta a competitividade delas. Com relação aos MEIs, a maioria são os próprios donos que são individuais, são né? individuais. Então, eu acho que, na prática, a gente está falando de um turno de trabalho por mês que você reduz na jornada desses trabalhadores, né? Não seriam 4, senador? 4 dias? Por Dias por mês, semana? desculpe. Ah, tá. Ao final de 8 anos, você teria um turno a menos de trabalho. Ou seja, quanto você vai incorporar, é um trabalhador a mais que você vai incorporar se você tem 4? Você está entendendo? É uma conta... E o que custa um trabalhador a mais para uma empresa que está crescendo? Porque, na verdade, o que faz uma empresa ter facilidade ou dificuldade para sobreviver é o quanto ela consegue crescer e o quanto ela tem de demanda para a sua produção, né? Todos os estudos mostram, por exemplo, que não gerou mais emprego a reforma trabalhista, que diminuiu as exigências para o mundo do trabalho, né? O que está faltando agora, neste momento, a gente está faltando mão de obra em vários setores da economia. Por que está faltando mão de obra? Porque está aquecida a economia. É óbvio que este cenário ele não vai permanecer por todo o tempo, até porque muita tecnologia vai ser incorporada no setor produtivo brasileiro. Você sabe que o nosso país ele tem uma baixa produtividade por trabalhador, mas não é porque o nosso trabalhador é preguiçoso, como tentam passar a ideia. É porque a gente tem pouca tecnologia incorporada na organização produtiva. Esse caminho, ele é inexorável, ou seja, vai ter que incorporar tecnologia e automação no processo, todos os arranjos produtivos e no processo de produção. E isso vai demandar menos força de trabalho e isso vai exigir da gente de ter uma política que reduza a jornada. Uma das observações críticas que são feitas à proposta é que a redução da jornada nos países desenvolvidos ela foi consequência de altos ganhos de produtividade, sempre de forma negociada, né? E a PEC ela inverte essa lógica ao impor redução em lei. Como é que o senhor avalia a questão? Eu avalio que quando se quer defender uma tese, que é a tese de manter os trabalhadores tendo que trabalhar mais tempo do que necessário, inverte. A obrigação do setor produtivo, ela não pode, de investir, de aumentar a sua capacidade produtiva, não pode ser mantendo os trabalhadores submetidos a uma jornada de 6 por 1, né? Eles precisam buscar crédito, fazer investimento, tem linhas de crédito para isso, para melhorar a sua produtividade. O programa de reindustrialização que o presidente Lula lançou neste governo aponta nessa direção, com crédito, com possibilidades para esses setores produtivos melhorarem a sua produtividade. É uma necessidade do setor produtivo brasileiro aumentar a sua produtividade. E não pode fazer com que os trabalhadores esperem aquela história. Lembra do bolo, que o bolo precisa crescer para depois dividir? A gente tem visto que o bolo crescendo e dividindo ao mesmo tempo faz com que o bolo cresça cada vez mais e as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, uma renda melhor, consomem mais, a economia cresce e cria um ciclo virtuoso e sustentável de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, sabe a história quando aboliram a escravidão, que disseram que o país ia quebrar? Quando criaram a jornada de trabalho de 48 horas, que agora não ia ter mais, que quando
implantaram as férias, o 13º, que as empresas iam quebrar, que a gente ia perder competitividade. O que foi que aconteceu? E na Constituinte também, né? Para diminuir a jornada de 48 para 44. Disseram tudo isso. Nada disso aconteceu. A gente já está discutindo agora a necessidade de redução dessa jornada, porque os tempos mudaram e porque a gente precisa, de fato, aumentar a qualidade de vida dos nossos trabalhadores. Agora, os números apresentados pelos críticos à proposta são bastante impactantes, né? Um estudo da FEComércio de São Paulo projeta que a redução da jornada poderia causar a perda de até 1,2 milhão, 1.200.000 empregos e uma queda de 6% do PIB no primeiro ano. Né? O seu relatório levou em conta também o impacto das críticas negativas? Essas críticas negativas, elas não dialogam com a realidade. Eu vou lhe dizer por quê. O que tem acabado com o comércio de rua não é os trabalhadores terem uma jornada menor. É o e-commerce. É a compra via site. Por exemplo, uma empresa, uma empresa de e-commerce, certo? Que ela substitui, para cada trabalhador neste setor, equivale a 30 trabalhadores no comércio de rua. Então, o que muda e o que vai gerar no futuro uma redução desses trabalhadores no comércio é o e-commerce. É a crise do comércio, né, senador? Essa crise ela é estrutural e é inexorável. Por quê? Você está na sua casa, você entra lá e compra o que você precisa. Para quem compra, é confortável. E o preço, às vezes, é menor do que na loja física. Então, isso é o que vai mudar a empregabilidade e a quantidade de trabalhadores neste setor. Porque, veja, se a loja está vendendo muito, não é o quanto ganha um trabalhador, um comerciário, que vai impedir do proprietário da loja botar mais vendedores, porque ele vai vender mais. Essa conta não fecha. Mas o senhor não acha que é uma preocupação legítima também? Eu acho que é uma preocupação legítima, mas como todas as preocupações neste campo, geralmente é contra qualquer benefício ao trabalhador. Sempre foi, historicamente. Então, veja, e a gente sabe, eu não tenho nenhuma atividade comercial desse tipo, mas meu pai sempre teve. E meu pai não tinha esse problema de contratar mais gente quando tinha o que vender e para quem vender, certo? Meu pai tinha uma pequena indústria. Então, quando chegava o período da seca, ele dobrava a quantidade de pessoas que ele tinha que contratar, porque tinha demanda. Quando chegava o período das chuvas, que o povo tinha fartura na roça, o que era que ele tinha que fazer? Ele tinha que diminuir a quantidade de pessoas que trabalhavam. É assim que é a vida, certo? Então não é dado por um direito a mais ou um direito a menos que o trabalhador tem que vai quebrar determinados setores. Isso é muito da nossa cultura escravagista. Mas eu queria que o senhor respondesse ainda uma outra crítica, né? Que a redução para 36 horas semanais aumentaria o custo da hora de trabalho em cerca de 15%, né? Qual que é a opinião do senhor a respeito? Veja, essa é uma ideia muito linear. Sabe por quê? Porque o custo ele não é o quanto você paga para um trabalhador, mas todas as despesas indiretas que você tem com esse trabalhador. Tudo bem que você pode aumentar esse custo, mas esse custo vai quebrar uma empresa? Ou você pode trazer ganhos de produtividade para essa empresa? Essa empresa, se incorporar tecnologia, ela vai precisar de 2 trabalhadores ou ela vai precisar de um só? Né? Então, é uma reflexão muito isolada, sem contexto e sem o conjunto das variáveis. Se eu isolar qualquer coisa, eu vou encontrar uma explicação muito ruim, né? Se eu tomar a questão da sobrevivência de um segmento da economia a partir de uma variável e colocar aquela variável como responsável por tudo, obviamente que eu vou ter um problema dessa natureza. Mas se eu colocar num contexto, isso não tem impacto praticamente zero. Aliás, vai ser um estímulo para que a gente melhore a produtividade do trabalho no Brasil. Mas essa variável, jornada de trabalho, é uma variável importante, né, senador? Ela é uma variável importante, mas
outras variáveis são tão ou mais importantes no mundo atual. Por exemplo, incorporar tecnologia é mais importante do que ter um funcionário e meio, 2. Eu diria que neste momento, no futuro, a competitividade e a sobrevivência das empresas está associada à tecnologia que você incorpora e à automação que você coloca no seu processo de produção, e não na redução da jornada, até porque o custo para a maioria das empresas do trabalho não é tão grande como dizem. Se você pegar 30%, 20%, 15%, dependendo do setor, né? Diferente de outros países que o custo com o trabalho é muito mais elevado do que no Brasil. E porque no Brasil hoje as pessoas falam que, por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalhador americano trabalha menos de 40 horas. Na França, menos de 36 horas. A gente não é a França. E por que a gente não pode caminhar para uma relação mais civilizada e mais moderna entre quem contrata e os contratados? Por que o servidor público tem esse privilégio e o trabalhador, principalmente o mais pobre, não pode ter esta condição? Né? São questões que a gente precisa levantar, porque está todo mundo preocupado com a coisa, mas não com as pessoas. Pode prestar atenção. Está todo mundo preocupado. O ganho da empresa, o resultado final. Tudo bem, mas e as pessoas? Elas não têm importância nessa equação? Nunca tem. Já parou para pensar que nunca tem importância? É sempre secundário. É a coisificação das pessoas, e nós estamos falando de uma coisa importante. A produtividade individual de um trabalhador, dependendo da atividade, ela pode ser a mesma com a mesma quantidade de horas trabalhadas. Quantos trabalhadores... Por exemplo, o setor público perdeu porque diminuiu a jornada dos servidores? Não acredito que isso tenha acontecido. Aumentou mais a quantidade de servidores públicos, mas o Brasil nem é o país que mais tem servidor público, comparado com outros países. Se eu pegar, por exemplo, a Agência de Vigilância do Brasil, que é responsável, a Anvisa, que é responsável por 30% de tudo que é comercializado no país, tem 3 mil funcionários. Quer dizer, menos de 3 mil, tem 1.800, 2 mil funcionários. A agência, o FDA americano, tinha 18, baixou para 15 mil. Mas o FDA não tem as mesmas competências da nossa agência. E a nossa agência, porque a gente costuma dizer que os outros são melhores do que nós, né? Mas a nossa agência, ela é reconhecida pela agência europeia, pela agência chinesa, pela agência japonesa, certo? Ela está no nível 4 de importância. E essa agência funciona com menos de 2 mil funcionários, enquanto o FDA, que tem um universo mais restrito, com 15 mil. E tem uma produtividade excelente a nossa agência. Precisa de mais gente para diminuir o tempo de espera. Estou dando um exemplo. Precisa de mais gente. Né? A gente contrata pouca gente. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, agora em agosto, na Câmara dos Deputados, defendeu a redução da jornada para 40 horas. Ele criticou a jornada 6x1, mas defendeu que ao invés de 36, que a jornada diminuísse para 40 horas. Né? Como é que o senhor vê a questão? Veja, a gente abriu o debate, fizemos uma audiência pública, vamos apresentar o relatório, vamos ver o que o parlamento vai sugerir, certo? Eu acho que a gente não pode... A gente tem que pensar no ideal quando a gente propõe um relatório de uma PEC como esta. O que vai ser a resultante, desde que seja 5x2 e que a gente não ultrapasse uma jornada de 40 horas, é possível a gente dar o primeiro passo, né? Não tem um fechamento na redução até 36 nos próximos 8 anos. A gente levou 40 para sair de 48, de 44 para poder agora trabalhar a ideia de chegar a 40 horas. Já tem 40 anos esse debate, né? Que a gente perdeu, a gente saiu de 48 para 44. Quantos anos tem de 88 para cá? 37. 37 anos. Senador, o governo cogita a redução da jornada como uma medida temporária e emergencial para salvar empregos diante do tarifaço, né? Já a PEC propõe a redução estrutural.
né? A abordagem do governo pode ajudar a amadurecer o debate? Eu acho que o governo entendeu, e eu acho que o governo entende a importância deste debate na sociedade neste momento de transformação da sociedade e do mundo do trabalho. Todo o governo tem que estar atento a isso. E eu acredito que esse governo vai apoiar uma iniciativa dessa natureza, de redução da jornada de trabalho. Há uma proposta importante também de redução da jornada de trabalho da deputada Érica Hilton tramitando na Câmara dos Deputados. Existe algum plano de unificar as propostas ou elas correm caminhos diferentes? Elas estão correndo, né, em caminhos paralelos, até porque a do Paulo Paim, essa PEC é de 2015. Né? 10 anos, né? Já tem 10 anos que ela está parada. Eu peguei... E não é a primeira, né? Porque ele luta pela redução da jornada desde a Constituinte. Desde a Constituinte. Há mais de 40 anos que ele já luta pela redução da jornada de trabalho. E agora a gente tem essa oportunidade. Veja, a Érica Hilton cumpriu um papel muito importante, que foi trazer à tona todo esse debate e mobilizar a opinião pública para essa questão que é fundamental neste momento da história da humanidade, não é do Brasil, é da humanidade, certo? E a gente tem um projeto que está tramitando, então a gente conseguiu ter espaço para fazer esse debate. Eu acho que a Érica conseguiu desobstruir esse debate, ela cumpriu um papel muito importante e independente do que vai andar mais ou quanto cada proposta vai avançar. Ou quando elas vão se encontrar. Quando elas vão se encontrar, o mais importante é que esse debate não perca força neste momento. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Renato.